Você já se perguntou o que acontece nos corredores silenciosos dos necrotérios, onde a vida e a morte coexistem de maneira perturbadora? Em lugares onde poucos ousam pisar, histórias de gelar o sangue tomam forma, misturando o desconhecido ao inexplicável. Prepare-se para conhecer os relatos mais assustadores vindos de necrotérios brasileiros, onde o sobrenatural parece tão real quanto as sombras que dançam nas paredes. Entre ecos de vozes, risadas sinistras e figuras que não deveriam estar ali, essas histórias prometem fazer você questionar o que realmente acontece quando as luzes se apagam. Se você acha que está preparado, venha explorar os mistérios mais sombrios que habitam esses lugares proibidos. O Homem do Jaleco. Na pacata cidade de São Bento, o necrotério local era um lugar que muitos evitavam. Pequeno e modesto, ele carregava uma atmosfera carregada, como se as paredes guardassem ecos de todos que ali haviam passado. Dona Nilda, a faxineira do local há mais de 15 anos, costumava dizer em tom de aviso: "Esse lugar tem mais segredos do que qualquer um pode imaginar." Mas Renato, um jovem médico legista, não acreditava em superstições. Ele havia acabado de assumir o cargo e estava ansioso para mostrar competência. Em uma sexta-feira, foi chamado para realizar uma autópsia tardia. Chegou por volta das 23, determinado a terminar o trabalho antes do amanhecer. O necrotério estava silencioso, exceto pelo zumbido constante das lâmpadas fluorescentes. Renato, acostumado com a solidez da ciência, considerava aquele ambiente apenas um local de trabalho. Ele entrou na sala de autópsia, organizou seus instrumentos e começou o procedimento. Contudo, logo no início, sentiu um calafrio inexplicável, como se o ar ao seu redor tivesse ficado subitamente mais denso. Ignorando o desconforto, prosseguiu. Alguns minutos depois, ouviu um som baixo de passos arrastados no corredor. Achou que fosse Dona Nilda, sempre preocupada com a limpeza. Mas, ao olhar pela porta entreaberta, não viu ninguém. Renato tentou voltar ao trabalho, mas o som voltou, dessa vez mais alto e mais próximo. Ele largou o bisturi e caminhou até o corredor. A luz fraca oscilava, criando sombras que pareciam dançar nas paredes. No fim do corredor, ele viu uma figura vestida com um jaleco branco, de costas para ele. Pensando ser um colega que talvez tivesse esquecido algo, Renato chamou: "Ei, precisa de algo?" A figura permaneceu parada. "Tudo bem?" insistiu, dando alguns passos à frente. Quando estava a poucos metros, a figura virou o rosto lentamente. Os olhos eram completamente negros, e um sorriso grotesco deformava suas feições pálidas. Renato recuou instintivamente, tropeçando e caindo. Quando levantou o olhar, a figura havia desaparecido. Tremendo, ele voltou à sala de autópsia e trancou a porta. Seu coração batia descompassado e a respiração estava pesada. Tentou se convencer de que tudo era fruto do cansaço. Mesmo assim, cada sombra parecia ganhar vida. Cada ruído parecia ecoar com mais intensidade. Ele retomou o trabalho, mas sentia que algo o observava. O bisturi em suas mãos parecia gelado como gelo. Um cheiro estranho, como de algo queimado, começou a invadir a sala. De repente, ouviu uma risada baixa e rouca vindo da sala ao lado. O som o fez congelar no lugar. Reunindo coragem, pegou uma lanterna e saiu. A luz da lanterna tremia, refletindo sua própria ansiedade. A sala ao lado estava vazia, mas as marcas de pés molhados no chão pareciam contar uma história própria. Elas iam em direção a uma porta que levava ao porão do necrotério, uma área pouco usada. Algo dentro dele dizia para não seguir, mas a curiosidade foi mais forte. Renato desceu os degraus rangentes, cada passo acompanhado por uma sensação de peso crescente. No porão, as luzes mal iluminavam o ambiente. No canto mais escuro, ele viu novamente a figura do Homem do Jaleco. Agora, o sorriso havia desaparecido, substituído por um olhar fixo e vazio. "O que você quer?" Renato gritou, mas não obteve resposta. A figura se moveu abruptamente, desaparecendo na escuridão, mas o som de sua risada ecoou por todo o porão. Assustado, Renato subiu correndo as escadas, abandonando seus instrumentos e pertences. Ao sair do necrotério, sentiu o ar mais leve, como se tivesse escapado de algo perigoso. No dia seguinte, ele contou a história a alguns colegas, mas a maioria riu, dizendo que devia ter sido uma pegadinha ou fruto de sua imaginação. Dona Nilda, no entanto,
balbuciou algo inquietante. O homem do jaleco. Ele aparece quando quer lembrar que esse lugar era dele. Desde então, Renato nunca mais entrou no necrotério. Ele abandonou a profissão e mudou-se para longe. Apesar disso, não conseguiu esquecer aquela noite. O bisturi que segurava ainda carrega uma mancha escura que não sai. Um lembrete constante de que, no mundo dos mortos, talvez nem todos estejam realmente descansando. E se você acha que essa história foi sombria, espere até ouvir a próxima. Os mistérios dos necrotérios estão apenas começando. A visita inesperada. Em uma noite chuvosa, na pequena cidade de Lavras do Sul, o necrotério municipal enfrentava uma de suas madrugadas mais silenciosas. Caio, um estagiário de medicina, havia aceitado o plantão noturno para ganhar experiência. Ele não sabia que aquela seria a noite que mudaria sua vida para sempre. Com apenas o som da chuva batendo nas janelas e o tic-tac do relógio na parede, ele se esforçava para manter a calma enquanto organizava documentos de casos antigos. No entanto, a sensação de estar sendo observado nunca o abandonava. Por volta das 2 da manhã, as luzes do necrotério piscaram rapidamente, algo que Caio atribuiu à tempestade. Quando finalmente se estabilizaram, um som abafado de batidas ecoou no corredor principal. Ele hesitou, mas decidiu investigar. Com uma lanterna em mãos, percorreu o corredor mal iluminado. Ao chegar à sala de entrada, encontrou a porta ligeiramente aberta, balançando suavemente com o vento. Deve ter sido o vento, pensou, enquanto a fechava. Quando voltou à sua mesa, viu algo que o fez congelar. Um bilhete estava em cima dos papéis que ele havia organizado meticulosamente. A caligrafia era irregular e as palavras pareciam arranhadas no papel. Você viu onde deixei meu anel? Caio engoliu em seco. Não havia como aquele bilhete estar ali antes. Tentando manter a calma, descartou a ideia de que fosse algo sobrenatural e decidiu verificar os registros para procurar pistas sobre o autor daquela mensagem. Enquanto folheava os documentos, um nome chamou sua atenção. Helena Andrade, uma mulher que havia falecido tragicamente em um acidente de carro semanas antes. Segundo o relato, ela nunca era vista sem seu anel de rubi, um objeto que desaparecera após sua autópsia. O bilhete não parecia uma coincidência. Caio sentiu um arrepio subir pela espinha, mas tentou se convencer de que tudo era apenas uma brincadeira de mau gosto. Decidido a esclarecer o mistério, ele caminhou até a sala onde o corpo de Helena havia sido preparado. Assim que entrou, uma onda de frio o envolveu e a luz do teto piscou freneticamente antes de se apagar. Apenas com a lanterna, ele vasculhou a sala. Sobre uma das mesas, um lençol que cobria um corpo parecia estar ligeiramente levantado. Ele sabia que a sala deveria estar vazia naquela noite. "Tem alguém aqui?" perguntou, com a voz trêmula. Não houve resposta, mas o lençol caiu lentamente, como se algo invisível estivesse se movendo. De repente, um som alto de metal caindo o fez virar bruscamente. Um bisturi estava no chão, rolando até parar ao lado de um anel de rubi. Caio se abaixou para pegar, mas hesitou. Uma presença palpável parecia pairar sobre ele. Quando finalmente pegou o anel, a temperatura da sala aumentou instantaneamente e a luz voltou. Sentindo-se sufocado pelo medo, ele saiu correndo, deixando o anel sobre a mesa. De volta ao corredor, a porta do necrotério estava novamente aberta. Desta vez, uma silhueta feminina era visível na entrada. A figura parecia olhar diretamente para ele, apesar de seus olhos estarem encobertos por sombras. "Meu anel, você ouviu?" Uma voz feminina e ecoante perguntou. Caio não respondeu. Ele correu em direção contrária, saindo do necrotério e enfrentando a tempestade lá fora. Nos dias seguintes, ele se recusou a voltar ao necrotério. Mesmo assim, não conseguia evitar os pesadelos. Sempre via Helena, com seu olhar vazio e o anel brilhando em seu dedo, sussurrando: "Por que você fugiu?" Ele compartilhou sua experiência com outros colegas, mas a maioria encarou como fruto do estresse. Apenas um dos legistas mais antigos o ouviu atentamente e disse: "Essa não foi a primeira vez que Helena apareceu, e com certeza não será a última." Os relatos de fenômenos inexplicáveis no necrotério de Lavras do Sul continuam a surgir.
Muitos acreditam que Helena ainda procura por algo que lhe foi tirado. E você teria coragem de entrar em um lugar onde os mortos parecem não descansar? Espere até ouvir a próxima história. Os segredos dos necrotérios ficam cada vez mais sombrios. O suspiro final. Na cidade de Petrolina, no coração do sertão, um necrotério hospitalar escondia segredos que poucos ousavam mencionar. Júlio, um enfermeiro com mais de 20 anos de experiência, era conhecido por sua calma e racionalidade. Durante um plantão noturno, ele recebeu um corpo vindo de uma UTI. A paciente, Dona Celeste, uma idosa de 86 anos, havia falecido após semanas de luta contra uma doença misteriosa. Era para ser uma noite comum, mas algo no ar anunciava que esse não seria o caso. Enquanto preparava o corpo para o translado, Júlio notou algo estranho. O monitor de batimentos cardíacos, ainda conectado ao corpo, mostrou um único pico antes de desligar completamente. Ele verificou os sinais vitais, mas tudo estava normal para um corpo sem vida. Até então, ele acreditava que era apenas um mau funcionamento do equipamento. Contudo, o frio crescente na sala e o peso inexplicável que ele sentia no ambiente diziam outra coisa. Por volta da meia-noite, Júlio ouviu um suspiro longo e baixo vindo da direção do corpo. Ele parou imediatamente com os olhos fixos no rosto de Dona Celeste. Parecia que seus lábios haviam se movido. O som, porém, ecoava como se viesse de todos os cantos da sala. Deve ser o ar preso nos pulmões, murmurou para si mesmo, tentando se convencer, mas a sensação de estar acompanhado persistia. De repente as luzes piscaram e se apagaram, deixando Júlio sozinho na escuridão, com apenas o brilho de sua lanterna. Ele ouviu passos leves, quase arrastados, atravessando o chão gelado. Quando apontou a lanterna, viu que a maca onde o corpo estava havia mudado de lugar, agora mais próxima da porta. Sua mente corria para encontrar uma explicação lógica, mas o medo dominava. Um som de soluço quebrou o silêncio. Júlio sentiu o coração disparar enquanto seguia o som, que parecia vir da sala de autópsia. Quando abriu a porta, viu algo que jamais esqueceria. O corpo de Dona Celeste sentado na maca, com a cabeça levemente inclinada para o lado. Seus olhos estavam entreabertos e pareciam focar diretamente nele. Ele recuou, quase tropeçando, mas não conseguia desviar o olhar. Uma voz baixa e arrastada quebrou o momento. "Onde vocês me colocaram?" Júlio tentou responder, mas as palavras não saíam. De repente a porta da sala bateu com força, deixando-o preso. Ele gritou por ajuda, mas parecia que o mundo lá fora havia desaparecido. A figura de Dona Celeste começou a se levantar lentamente. Sua presença dominava a sala, e o ar ficou pesado, quase insuportável de respirar. Quando tudo parecia perdido, as luzes voltaram e o corpo estava novamente deitado na maca, como se nada tivesse acontecido. A porta se abriu sozinha e Júlio correu para fora, deixando tudo para trás. Ele não falou sobre o ocorrido com ninguém, mas decidiu nunca mais aceitar um plantão no necrotério. Nos meses seguintes, novos relatos surgiram entre os enfermeiros. Soluços no meio da noite, passos inexplicáveis e corpos que pareciam mudar de lugar. O nome de Dona Celeste era sempre mencionado em sussurros, como se ainda estivesse procurando algo que foi perdido. Júlio tentou retomar sua rotina, mas não conseguia esquecer a noite que mudara sua vida. Ele se perguntava se aquele necrotério guardava mais segredos do que ele poderia imaginar. Outros colegas relatavam situações igualmente perturbadoras, vozes chamando seus nomes e sensações de estarem sendo observados. As histórias se tornaram tão frequentes que até os médicos evitaram a área, exceto em emergências absolutas. Certo dia, um novo enfermeiro chamado Pedro foi designado para o plantão noturno. Júlio tentou alertar Lu, mas Pedro riu e disse que não acreditava em fantasmas. Naquela noite, Pedro também teve uma experiência inexplicável. Ao preparar um corpo para a autópsia, percebeu que os objetos ao seu redor começaram a se mover sozinhos. Ele ouviu uma risada baixa, quase infantil, ecoando pela sala. Quando olhou para trás, viu a silhueta de uma mulher idosa no canto, olhando fixamente para ele. Após esse evento, Pedro pediu transferência e o necrotério tornou-se um local evitado por todos no hospital.
A administração tentou ignorar os relatos, mas as histórias continuaram a se espalhar. Muitos acreditam que Dona Celeste está presa ali, buscando algo que nunca foi esclarecido. Talvez fosse paz, ou talvez apenas companhia em sua eterna vigília. Hoje, quem passa por Petrolina ouve os relatos do necrotério e o trata como uma lenda urbana. Mas para Júlio, Pedro e outros que vivenciaram aqueles momentos de terror, não há dúvida. Algo sombrio ainda ronda o lugar. Será que os mortos realmente descansam em paz? Essa é a pergunta que você terá que enfrentar. E agora, depois de ouvir esses relatos de arrepiar a espinha, será que você ainda acredita que os mortos descansam em paz? O que você faria se visse algo que desafia a lógica? Um eco do passado que insiste em se fazer presente. Os necrotérios, esses espaços esquecidos, parecem guardar mais do que corpos. Eles guardam segredos, memórias e presenças que nunca partiram. Você teria coragem de encarar o desconhecido ou prefere ficar na segurança da sua própria realidade? Deixe nos comentários a sua opinião e compartilhe suas experiências. E se quer continuar explorando os mistérios mais sombrios do sobrenatural, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Há muito mais a descobrir, e o próximo mistério pode estar mais perto do que você imagina.